Eu ontem falei que o Corinthians tem dificuldades para contratar, né? Mas falei que era um clube com receitas e pessoas no Corinthians me procuraram educadamente. Eu acho que é assim que tem que ser, né? Acho que é assim que as coisas funcionam, até porque eu não faltei com respeito, né? Quando trouxe ontem informação e também opinião, tá? E o que me passaram foi o seguinte, então vou passar isso aqui para vocês, em relação ao Corinthians ter grana, não ter parceiro para contratar, tá? Primeira coisa que me passaram é que eu disse que o Corinthians não tem grana para contratar, né? Porque eu não vou fugir do que eu disse. O Corinthians não tem grana para contratar e também não consegue parceiros para isso, tá? E aí hoje, né, eu fui, né, conversando com algumas pessoas dentro do Corinthians, muitos lá ficaram chateados comigo por causa disso, e me passaram alguns dados, tá? Que eu vou falar aqui porque eu sou uma pessoa que eu sou justo, tá? Vou dar o lado do Corinthians porque é assim que se faz jornalismo também, não é só questão de justiça, é questão de fazer jornalismo. Eu sou jornalista, eu não sou apenas um influenciador, porque eu também não vou dizer que eu não sou influenciador hoje em dia, porque a gente acaba sendo. O Corinthians hoje, segundo, né, pessoas que eu conversei no Corinthians, vive o melhor momento de arrecadação do clube. Tá? Me falaram que é um recorde de patrocínios e de licenciamento. E me falaram que o clube nunca arrecadou tanto de patrocínio, de direitos e de licenciamento como agora. Tá? Eu quero que você, torcedor, preste atenção e dê o seu comentário. Ontem eu falei uma coisa, hoje o Corinthians aqui está me falando, né, algumas coisas que até eu falei, porque eu coloquei ontem que o Corinthians era um dos grandes que tem receita. Mas não tem dinheiro para contratar grandes jogadores, que foi o que eu falei. Isso eles admitiram que até pode ser, mas que não tem a ver com o marketing, com as empresas que procuram e o Corinthians não atende, não tem nada a ver isso. Eles falam que é só uma questão de gestão, que o Corinthians entende que o momento agora não é de contratar, tá? Mais uma coisa importante, que me passaram que o clube está batendo 900 milhões aí de entrada, né? Um recorde absoluto, quase o dobro aí do início da gestão do Duílio. Então, receitas de patrocínio, tá? Marca em comerciais em 2021 foi 185 milhões, foi um recorde, segundo eles me passaram hoje aqui, e claro que a gente acredita, né? Receitas de patrocínio, né? Marca em comerciais, tá? Em 2021, 185 milhões, foi um recorde. E receitas de patrocínio, marcas em comerciais em 2022. Lembrando que 2021 foi 185 milhões. Em 2022, novo recorde, 205 milhões, tá? Isso aqui sem direitos de TV e sem vendas de atletas, tá bom? São números aí só de patrocínios de marcas, tá bom? Agora, o clube não vai gastar milhões ou euros em jogador, porque realmente não pode, né, segundo na visão do Corinthians, e a opção de não contratar agora é mais uma estratégia, né, esperando afunilar o Paulista e começar a Libertadores da América, tá, gente? Então, o Corinthians hoje não contrata, é mais por questão da gestão mesmo do uso do dinheiro, tá? Não porque as empresas não queiram dar dinheiro e o clube não atenda, foi isso que o Corinthians me passou, né? Passou esses recordes aí todos, né? Que eu passei para vocês, que eu acho importante a gente falar, tá bom? E até fiz essa introdução, porque ontem, né, às vezes a pessoa não viu o vídeo todo, eu falei, eu nem sei ainda, tá? Se alguém do Corinthians quiser me passar, eu não sei em que posição o Corinthians está entre os clubes de receita do Brasil. Ontem eu chutei entre as 3. E até questionei, falei, por que o Corinthians então não contrata, já que é um clube que tem muita receita, que atrai patrocinadores, e hoje eles estão me dando aqui os números só de patrocínios e marcas, realmente, né, batendo recordes. E me falaram que a questão, por que não contrata então, porque é mais uma questão de estratégia, de gestão, não tem nada a ver com o marketing, tá? Com as empresas, que não tem empresa, que não tem parceiro, não é nada disso. É questão de estratégia, o clube está esperando afunilar o Paulista, começar a Libertadores da América, então em cima disso eu acho que
nós vamos ter aí reforços daqui para frente, tá bom? Eu queria passar esse lado porque eu acho muito justo e eu gosto quando é assim, né? Eu não ofendi ninguém, não, enfim, sempre posso até colocar alguma posição firme, trazer alguma informação, mas passar o outro lado também que é importante, é justo, tá? E mostrar aí o que... E é legal, assim, é que infelizmente hoje as portas estão, assim, eu acredito, um pouco fechadas para mim lá dentro. Mas se tivesse me passado isso antes, se quiserem darem uma entrevista aqui no canal, tá? As portas estão abertas para todos. Do Írio Monteiro Alves, tá? Para o Wesley do financeiro, para o Colagrossi do marketing, para todos. As portas estão abertas aqui no canal. O torcedor está aqui. Eu chego a fazer live aqui toda semana, tá? Hoje tem 1.000 e pouco aí, mas toda semana eu tenho aqui mais de 3.000 corintianos comigo. Quase todos os dias numa live. E certamente, se, por exemplo, se aparecesse alguém do Corinthians aqui para dar uma entrevista, de 3, de 4.000 que já fizemos recentemente, até 6.000 recentemente, nós teremos aqui 10.000, 15.000 corintianos simultâneos brincando, se tiver alguém aqui para falar sobre reforços e tudo. Ainda mais comigo, né? Fazendo perguntas que o pessoal gosta aqui, entendeu? Vamos ouvir vamos ver o torcedor corintiano, tá? Em relação a isso, deixa eu ver, é o segundo maior em receitas em 2022, recorde de faturamento e recorde de dívidas. Eu vou colocar aqui a opinião do torcedor, tá? Algumas opiniões mais fortes, claro, algumas acusações jamais vou colocar. 3 anos dando desculpa, esfarrapado, Marcos José. Eu não acredito nesses números, está cheio de dívida e processos trabalhistas. O Corinthians tem que ter SAF urgente, ou vamos virar uma portuguesa. Deixa eu ver mais aqui. Em ano de eleição, me admira, né, a passividade dessa direção. Ou tem uma carta na manga, ou estão nem ligando para as eleições. Vamos ver mais aqui. Samir ganhando tudo isso de receita, ainda deve 1 bilhão fora a arena, diz aqui o Redson Bento. Vai pegando aí, gente, tá? Ó, Samir, para de passar pano, o Corinthians está falido, tá vendo? Se eu dou uma chegada, igual eu dei ontem, falando que o Corinthians não contrata, que tem receita, a diretoria do Corinthians fica nervosa. Se hoje eu mostro o lado da diretoria, já estou passando pano. Então eu estou fazendo os dois, velho. Eu estou fazendo a parte do jornalista, né? Vamos ver mais aqui. Deixa eu ver mais. Samir fala do Bandeirão que jogaram fora. Não, esse não. É tudo mentira esses números. O clube é mal administrado e com dívidas. O Hugo Domene. Eu vou pôr nessas mensagens, até essas assim que é mais fortes. Pelo menos se tiver alguém assistindo no Corinthians, é bom isso, tá? Também. As com ofensas, né? De dinheiro não sei o que, essas eu não vou colocar, até em respeito aí, mas é bom também algumas assim mais fortinhas para vocês terem um feedback aí do torcedor, né? Estratégia para iniciar a Liberta desentrosado, Alexandre Nada, né? Diz aqui, ó. Interessante isso, né? Vamos esperar afunilar, contratar perto da Libertadores, e aí o Alexandre faz essa indagação. Vamos supor que se o Duírio estivesse dando uma entrevista aqui agora e falasse que ia esperar afunilar a Libertadores, afunilar o Paulista começar a Libertadores, eu colocaria esse questionamento do Alexandre aqui para ele, entendeu? Vamos ver mais aqui. Boa noite, Samir. Tem todos esses recordes e a dívida nunca baixa? Eu sou o Bozó, fala que a diretoria aqui faz uma crítica. Fofinho da Fiel, você é o cara, tamo junto, Hélio Paulo. Então, por que não pagam as dívidas? Muito estranho, Patrick Estevão. Tá em 4 milhões, a menos que o Atlético Mineiro, Pazoto. O pessoal tá falando aqui que o Roberto de Andrade nunca vai dar uma entrevista aqui no canal. Deixa eu ver mais aqui. Samir, mas não é melhor contratar agora, para a contratação ir se ambientando, pegar entrosamento? Não dá para entender, o Robson diz aqui, tá? Então, eu estou passando para vocês uma posição do Corinthians, tá? O Corinthians alega que, né, entrou grana, eu mostrei os recordes para vocês, os números, tá? Cara, eu sou muito leal, me passou aqui, eu coloco,
E é legal que vocês vão fazendo aí vocês vão pontuando, né? O que vocês acham de tudo isso. E não contrata porque é questão de gestão, não tem nada a ver com marketing, segundo o Corinthians me passou, porque essa foi a minha indagação ontem, tá? Segundo o Corinthians, né, conversei com pessoas lá dentro hoje, eu mostrei os números para vocês, e o Corinthians não contrata hoje, não tem nada a ver com marketing, não tem nada a ver que não tem empresas querendo investir no Corinthians, não é nada disso. É que é uma questão de gestão, e a diretoria não vai investir em jogador de milhões de dólares e milhões de euros, precisa contratar um meia de criação. O Bandite disse, foi mal, Samir, desculpa. Foi o que você falou, Bandite, que eu tava passando pano, alguma coisa assim, agora não lembro. Nem lembro o que você falou que tu pediu desculpa. Você vê que eu não sou um cara que leva pro coração, né? Não sou tão meiguinho assim, né, velho? Nem lembro o que você falou, você tá pedindo desculpas. Bom, já me responderam nenhuma chance, tá? Nenhuma chance do Lázaro cair. Pode esquecer, tá bom? E, como eu disse aqui, não faz sentido. Se você começou com o Lázaro, você vai demitir no primeiro clássico que você perde? Não faz sentido, tá? Eu escolheria o Lázaro para técnico? Não. O demitiria em derrota contra o Palmeiras? Também não, tá? Porque senão você mostra que está perdido. Eu assisti uma entrevista no início do ano passado do Roberto e do Alessandro no programa do Benja lá, no SBT. Quando perguntaram do Silvinho, o corpo fala. Eu senti que o Roberto de Andrade, na entrevista, não tinha convicção nenhuma, né, do trabalho, que o Silvinho era bom, que eles tinham bancado o Silvinho. Cara, e quando perdeu para o Santos, o clássico, ainda pelo Campeonato Paulista, demitiram o Silvinho, entendeu? Então, quando eu falei no dia seguinte da entrevista que eles não tinham convicção, não tinham. Porque agora, se tem convicção que o Lázaro pode dar certo, que tem toda uma história no Corinthians, não deve demitir, não vai demitir, como me falaram aqui, já na quinta-feira mesmo, se acontecer uma derrota. Lembrando que o Corinthians pode vencer o Palmeiras, não é nenhum absurdo, né, pelo amor de Deus, mas se perder não vai ter essa demissão, e também não pode ser que tem que, né, vai mostrar realmente que está totalmente perdido, né, se você demite o Lázaro agora.